Aleluia. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, que alegria estarmos novamente para crescermos aqui na graça e no conhecimento de Deus. Há uma atmosfera, há com certeza um propósito de Deus, onde 2 ou 3 se reunirem em nome dEle. Ele está fazendo obras. Hoje nós estamos indo para a 4ª parte do tema Vida Mais Profunda. E hoje o subtítulo é Deus é tão previsível. Minha Bíblia está aqui aberta em Hebreus capítulo 6, versículo 18. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Se nós vermos aqui no texto, a partir do versículo 13, onde diz que por 2 coisas imutáveis, que é, Deus fez uma promessa e jurou que abençoaria Abraão. Sabemos que as bênçãos de Abraão são também depois estendidas a nós, os gentios. Lá em Gálatas 3, 13 e 14 diz que todas as bênçãos que Deus prometeu para Abraão chegam até nós através da fé em Jesus Cristo. E temos ainda superiores promessas, porque temos uma superior aliança, aonde tudo que Deus prometeu para Abraão é estendido para mim e para você. E além disso, promessas superiores como a de ter a presença do Espírito Santo em nosso coração, sermos filhos e sermos canais do Espírito Santo. Isso são coisas muito superiores. Deus abençoou Abraão em tudo. Abraão foi próspero, saudável e teve uma comunhão com o Senhor, uma amizade com o Senhor. Além disso, nós temos agora a identidade de filho, né? Que diz Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo negou seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, em Cristo, há uma vida abundante que é concedida gratuitamente. Essa vida abundante que nós recebemos em Cristo, ela vem para nós através da fé. Vamos falar sobre isso. Amados, quando fala que Deus não mente, Ele jurou e prometeu, lá em Hebreus 13:5 diz, nunca te deixarei, jamais. Não é só o fato dele não dizer mentiras, é o fato de ele cumprir o que ele diz. Ele é imutável, ele não volta atrás. Ele não diz uma coisa e faz outra. Deus, o que ele fala dura para sempre. Portanto, Deus ele é previsível porque, você veja, no deserto, aqueles que duvidaram da palavra de Deus, esperaram o contrário. Deus diz que estaria com eles, que não os desampararia e que os faria entrar numa terra prometida. Josué e Caleb disseram, Deus falou isso e manteve-se firme. Porque Jeremias 1,12 diz que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, enquanto Josué e Caleb repetiam a palavra de Deus às circunstâncias, enquanto Josué e Caleb ficaram firmes na rocha do está escrito, confiando em Deus e na palavra de Deus, o povo confessava as circunstâncias. O povo falava conforme via ou sentia. O povo mudou a expectativa, ou seja, Deus falou isso, mas quem sabe ele faça aquilo. Deus disse uma coisa, mas nós vamos dizer o contrário. Amados, Amós 3,3 diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Quando nós vemos que Deus honrou a Josué e Caleb, que durante 40 anos, creu no que Deus falou, permaneceu no que Deus falou, e continuou professando, confessando durante algum tempo, sem ver nenhum efeito no visível. Não importa como o visível se mostra. Não importa como as circunstâncias se mostram. O que importa é o que Deus disse a respeito daquela circunstância. A respeito da saúde, o que Deus disse? Que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. A respeito da provisão financeira, Ele disse que supriria todas as nossas necessidades e que nos daria de sobra para ajudar o órfão, a viúva e a obra missionária. Quando Deus fica firme, nós ficamos firmes. Aqui está realmente a semeadura profética.
Quando vemos que Deus não muda e Ele nos dá o domínio próprio para que nós também sejamos firmes. Não importa se as circunstâncias mudam. O que importa é o que Deus falou e que Ele não muda. Deus não mente. O que Ele falou, Ele infalivelmente fará se você crer e ficar firme na palavra. Sendo influenciado pelo que Ele disse, não pelo que as circunstâncias dizem. Olha só, meus amados. Quando diz aqui duas coisas imutáveis, Deus jurou e prometeu que nos abençoaria. E Ele nos abençoou lá na cruz do Calvário, Ele derramou toda sorte de bênçãos. Em Efésios 1:3, que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, 19 e 20, diz que todas as promessas que tem nessa Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tem em Cristo sim o amém. E nós estamos unidos a Cristo através da fé, dessa comunhão diária. Estamos alimentando nossa fé e ela está crescendo, ficando esclarecida. E com certeza nos ajuda a perseverar. Amados, quando nós compreendemos por revelação de que Deus é fiel, de que Deus não mente, de que Deus jurou e prometeu que tudo que está escrito aqui viria sobre nós se permanecermos na fé. O que Ele está falando? Queridos amados irmãos, que nós podemos esperar o que Deus disse e confessar o que Deus disse, como já acontecido. Em 1 João disse: nós temos certeza que pedimos algo segundo a sua vontade. Como é que nós sabemos a sua vontade? Porque Ele prometeu, porque está escrito aqui. Ele disse: se pedirmos algo segundo a sua vontade, podemos ter certeza que recebemos. E a fé é a certeza de que o que você pediu está vindo ao seu encontro, mesmo que você não veja no visível nenhuma evidência disso. Portanto, se o que nós pedimos temos certeza que vamos receber, nós adoramos e agradecemos antecipadamente. Por quê? Porque a fé, ela não espera ver, tocar, sentir, ver nenhuma evidência. Aí é muito tarde. Se eu dissesse, eu tenho que ver para crer, aí é muito tarde, já apareceu, não precisa mais de crer. Crer é para aquilo que você não está vendo e Deus prometeu. Então você crê e confessa. Olha só, meus amados. Se você tem certeza que o que Deus prometeu, Ele já te deu, e você não tem que ver para crer, mas você já creu, o que a Bíblia diz em Colossenses 4:2? Velando nas orações com ações de graça. O que significa? A Bíblia diz no Salmo 37:5, entrega, confia, mas Ele fará. Se você entregou, confia e sabe que Ele jurou e prometeu que vai te dar, e você tem certeza que recebeu, o que você vai fazer? Você vai agradecer como já tendo recebido. Você não vai precisar ver, tocar, cheirar. Aí será muito tarde. No dia que você ver, não precisa mais de fé. A fé é para aquilo que você não está vendo, Deus prometeu e jurou. Veja, está aqui na palavra. Deus é muito previsível, Ele age de uma forma igual. Você viu como Jesus fazia na Galileia, curando todos os enfermos, multiplicando os pães, consolando os tristes, pregando o evangelho para que as pessoas se arrependessem e fossem salvas, né? Então Deus, Ele age de uma maneira igual, porque Ele não faz exceção de pessoas. Deus, Ele tem um pensamento em relação à doença, cura divina. Ele é Jeová. Ele tem um pensamento em relação à falta, por causa da escassez desde a queda. 12 cestos cheios sobrando para a generosidade. Deus tem um pensamento em relação à sua carne. Você vencer a sua carne e dar bom testemunho, vencer a tentação. Deus tem um pensamento em relação à sua família. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família. Então Deus tem um pensamento firme, uniforme, único, e Ele revela para nós. Quando nós temos comunhão com Deus, não temos apenas conceitos, informações, mas nós conseguimos crer nisto. Sabe, meus amados irmãos, quando nós temos comunhão diária com o Senhor, o Espírito dele testifica com o nosso Espírito, de que aquilo nos pertence e de que aquilo foi concedido. Em Mateus 7,7 diz, aquele que pede, recebe. Quando recebe? A Bíblia diz, amados, em Marcos 11:23-24, diz, quando estiveres orando, crede que recebestes. Amém, amados? Ele diz, quando você disser e não duvidar no seu coração, aquilo será concedido no visível. Na sequência vai aparecer no visível, mas quando é que você recebe? Quando está orando. Portanto, se você pediu e Deus disse que o que pede, recebe, não separe o que Deus uniu. Deus disse o que pede, recebe. Então, pedir e receber é uma coisa só. Quando nós começamos a ter comunhão com o Senhor, nós começamos a perceber a sua presença conosco, e o Espírito Santo vai testificando conosco de que aquilo que Ele prometeu nos pertence. A preocupação, a ansiedade vai dando lugar à fé.
A administração de Deus vai sanando as nossas emoções. Aonde havia medo, aonde havia dúvida, vai brotando a fé. É um milagre. E esse milagre é a operação de Deus em resposta à sua entrega. Você medita na palavra, você ora, você entrega o seu coração, você se une a pessoa cheia do Espírito Santo. E o efeito disto é que Deus vai gerando no teu coração a fé. Deus vai mudando a sua maneira de ver, pensar, sentir, agir, falar, se relacionar. É um milagre. E esse trabalhar de Deus, diário, ele tem muito interesse. Deus sempre está esperando por nós, para trabalhar em nosso coração, para nos aperfeiçoar. Ele tem um desejo muito grande de nos levar à maturidade, a níveis de paz perfeita, alegria perfeita, amor perfeito, substituindo aquilo que está desde a queda. Esse trabalhar de Deus ele é muito previsível, ou seja, todo doente pode esperar a cura de Deus, porque Deus disse isto, e ele não volta atrás. Se as pessoas não são curadas, não tem a ver com Deus não querer curar ou não ter curado na cruz do Calvário. Eles são os fatores que fazem com que a pessoa não seja curada. Talvez não tenha uma fé esclarecida que isso lhe pertence, talvez tenha uma mágoa, talvez esteja misturado com algo do inimigo que dá brecha e aí o inimigo ataca. Há muitas coisas que podem fazer com que a pessoa não seja curada, mas o fato é que Deus quer curar, Ele curou e Ele não mente que todo aquele que está enfermo e confiar nele vai acabar em cura divina. Entende? Ele não muda a sua mensagem, a sua linguagem, ele não é bipolar. Ele não escreve uma coisa e faz outra. Deus não muda. Ele realmente age de uma maneira como ele falou. As pessoas que andaram com Deus aqui na Bíblia e que viram o que Deus falou, passou um tempo e Deus cumpriu o que ele falou. Ou seja, Deus não falou uma coisa e fez outra. Então o que Deus realmente ele promete acontece na vida dos que creem, não na vida de todo mundo. Entende, amado? Se acontecesse automaticamente, cair sobre acidente, todo mundo seria abençoado. Não é o fato. Olha só. Deus enviou o anjo Gabriel para Maria e o anjo disse assim: porque você creu, serão cumpridas as promessas que foram ditas para você, Maria. Agora, no caso de Eli, veja só o que Deus diz. Deus disse: Eli, longe de mim. 1 Samuel 2,30. Longe de mim. Eu abençoarei aqueles que realmente me honram. Eu vou honrar. Ele diz assim: Eli, eu tinha dito que você seria sacerdote diante de mim e que teus filhos iriam reinar. Mas você mudou, Eli. Você voltou para trás. Você me traiu, Eli. Por isso eu mudo o que eu prometi, não te pertence mais. Então as promessas de Deus são para nós no Espírito. As promessas de Deus são presentes, são gratuitos, são incondicionais, sim. Mas nós a recebemos pela fé. Aí está. Deus não muda, mas quando nós mudamos, o tratamento muda. Deus, Ele está disposto a curar, a prosperar, a abençoar a todos. E 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos se salvem. Mas nem todos serão salvos. Não é porque Deus tem a má vontade. Não é porque Deus ele fala uma coisa e faz outra. É porque o homem sai da posição. Lembra que Deus diz da porca que volta para sua lama, do cão que volta para o seu vômito? Então, quando nós pedimos para o Senhor nos ajudar a sermos como Ele, firmes e constantes. 1 Coríntios 15:58. Quando nós pedimos para o Senhor nos ensina a sermos firmes e constantes, o processo prossegue. Porque Romanos 1,17 diz que é de fé em fé. A bênção está se desenvolvendo. Deus está trabalhando naquilo que Ele prometeu. Mas é preciso que nós aprendamos a cooperar. É preciso que eu e você saibamos como nós fazemos, junto com Deus, nessa parceria, o processo não parar, não interromper o processo da graça. Porque Deus está sempre disposto. Mas o homem um dia levanta na carne, um dia no espírito. Um dia ele quer, um dia ele não quer. Então o homem, diz em Tiago 5, é como as ondas do mar, indeciso. Mas Deus nos dá o fruto do domínio próprio para que nós venhamos a ser firmes e constantes. Para que nós não venhamos sair da posição. Sabe aquela pessoa que um dia está na fé, ela diz: não, em nome de Jesus eu vou conseguir. No outro: Deus não está me ouvindo, não adiantou nada. Eu estou buscando a Deus. Então é a pessoa que ela tem um discurso duplo. Ela tem um ânimo duplo ou uma vontade fraca. Mas vamos pedir para o Senhor essas disposições. Para que Ele nos faça permanecer cooperando no processo. Então Ele continua
trabalhando também junto conosco, cooperando conosco, para que aquilo que ele prometeu apareça no visível. Então, queridos, é uma coisa linda nós entendermos que existe uma vida mais profunda, que é oferecida e que é recebida. Deus oferece e nos ajuda a receber. Deus nos ama e quer muito que eu e você venhamos usufruir dessa vida abundante, né? Essa vida boa, perfeita e agradável que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Então Deus é tão lindo que Ele está agora procurando nos ensinar como cooperar para que aquilo que Ele prometeu possa se tornar, através da fé, profecia. Veja como isso funciona. A pessoa lê na Bíblia, é uma promessa. Ah, que bom que isso acontecesse na minha vida. Quando a Bíblia diz que Deus é o autor e consumador da fé, funciona assim. Deus primeiro edifica, esclarece, nutre a nossa fé. Depois Ele nos ensina a manifestar essa fé, a manifestação do reino. Então é assim que funciona. Ele opera em nós e depois Ele opera através de nós. É assim que aquilo que é promessa para muitos passa a ser profecia, né? Semeadura profética para outros. É bem poucos, irmãos. Alguns ficam esperando que caia sobre sua cabeça, que uma hora Deus faça, que isso vai acontecer por acidente, por acaso. Não cooperam no processo. Mas outros entenderam que a graça nos livra através da fé. E a nossa fé não é morta. Nossa fé não é passiva. Nossa fé não é religiosa. A fé bíblica, ela é uma fé ativa. A fé bíblica, Jesus diz em João 14,12, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Então, quando nós compreendemos como isso opera a graça através da fé, é um processo de perseverança. Hebreus, né, a Bíblia diz 6,12, que Abraão conseguiu a promessa através da fé e da perseverança. Então, o que nós vemos é que Deus nos ensina a semear no Espírito, regar no Espírito, e Ele dá o crescimento. Então aquilo que era promessa, aos poucos nós vamos conseguindo crer que nos pertence e falar com aquela circunstância. Por exemplo, uma pessoa está enferma, ela vai para a igreja, e aí com o tempo ela descobre que Deus quer curá-la. Pelas Escrituras ela descobre que a cura divina lhe pertence, que Jesus levou as enfermidades na cruz do Calvário. Ela vai nutrindo a sua fé, esclarecendo a sua fé, e ela vai entendendo que a prosperidade pertence a ela, que a cura pertence a ela, que a paz pertence a ela, que a salvação pertence à família dela. Com o tempo ela vai entendendo que essas coisas são promessas e que Deus quer dar. E ela começa a orar e ela começa a ver que Deus quer muito ajudá-la a ter isso aí. No visível, não apenas no papel, não apenas na Bíblia. Então essa pessoa ela começa, com a ajuda do Espírito Santo, a criar uma expectativa, uma fé, uma certeza de que aquilo que Deus prometeu, Deus vai ajudá-la a receber. Como Deus ajuda a receber? Então o processo começa na renovação da mente, eu começo a entender que aquilo me pertence, eu começo a entender que aquilo Deus quer me dar, depois gera em mim uma oração, uma busca, e com o tempo essa fé que vai continuando, chega no processo que Deus vai nos ensinar como manifestar a cura divina. Então, aquilo que eu descobri que me pertence, aquilo que eu criei que me pertence, o Espírito Santo vai me levando à maturidade, ele vai me aperfeiçoando e me levando a uma fé profética, uma fé do Filho de Deus, uma fé frutífera, né? Como é que ele faz? Ele me leva a dar promessa, em crer a promessa, em ter essa expectativa, essa certeza, a capacidade de falar com a doença com fé. Olha que coisa linda. Aquilo que eu criei, aquilo que no coração eu realmente vi como verdadeiro, ele coloca unção na minha voz para que eu fale com a doença e entenda que a promessa agora vai virar profecia. E persevera nisto. E crê que Deus vai confirmar. Porque não adianta profetizar, se você não crê que Deus ajunta os ossos, como fez com Ezequiel. Deus não mandou ele falar, Deus não confirmou? Confirmou.
Deus não mandou Moisés diante de Faraó? Não confirmou? Confirmou. Deus não mandou os apóstolos orar? Mandou. Ele não confirmou? Confirmou. Então, o que nós entendemos que Deus é muito previsível? Nós não esperamos outra coisa senão o que ele falou. Se ele falou em sobra, não importa que no visível está faltando. Ele falou em sobra. Se Deus falou em cura, não importa que teu corpo está doendo. Ele falou em cura. Se ele falou em salvação, não importa que você está fraco, caindo em tentação, em vícios. Ele falou em salvação. Então o que é? Eu espero, medito no que ele é em mim, no que eu sou nele. E quando nós começamos a compreender que a única coisa poderosa nessa terra não é doença, não é dívida, não é a crise, não é o pecado. O que há de poderoso nessa terra é o que Deus faz em nós e o que Deus faz através da nossa profecia. Isso é soberano. Ou seja, o que Deus faz em nossa vida, autor da fé e consumador da fé. O que é que Deus faz? Só é grande, só é poderoso, só é invencível. Entende? Eu só creio. Diga assim, eu só creio no que Deus faz em mim e através de mim. Tudo que o diabo faz contra mim, ou tenta contra mim, né? Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A fé, ela não se importa com o tamanho de Golias, nem da dureza de coração de Faraó. A fé, ela está meditando em outra coisa. Ela está meditando em Cristo em nós, esperança da glória, ou seja, ela está meditando que o que importa, o que decide, o que é poderoso, temos que ter algo na nossa mente. O que é poderoso? Essa doença? O que é poderoso? Poderoso é o que Deus está fazendo através da minha vida. É isso que você tem que pensar. Poderoso é aquele que prometeu estar agindo em mim através de mim. Só isso que é poderoso. O resto esfarela, o resto é frágil, o resto é submisso a Deus. Quando nós começamos a ter comunhão com Deus, Deus vai revelando que Ele é maior que os nossos problemas. Ele vai revelando que Ele está conosco. Essa certeza vai aumentando dia a dia. Vamos percebendo Ele conosco e vamos percebendo Ele maior que os problemas. E vamos percebendo que Ele é melhor que o pecado. É uma coisa tremenda, irmãos. Aí nós conseguimos abrir mão do pecado com alegria, porque nós vemos que Deus é melhor que o pecado. E aí nós temos fé. Por quê? A renúncia vem de vê-lo melhor que o pecado. E a fé vem de ver que ele é maior que os problemas. Este é o presente que Deus dá. Se você meditar nessa palavra de dia e de noite, dia após dia, após dia, após dia, após dia, a palavra de Deus vai lavando, vai renovando a sua mente. E essa convicção vai crescendo e se tornando cada vez mais nítida, cristalina, clara, abrangente. De que grande é Deus na sua vida. De que grande é o que Ele faz quando você ora. Que isto é invencível, indestrutível. Em Isaías 43:13 diz, operando Deus quem impedirá. Portanto, a ação divina, ela não é percebida pelo mundo. O mundo vê os efeitos da queda, os problemas, né? As dificuldades, os gigantes. Mas nós, com o colírio do Espírito, enquanto o mundo está vendo o gigante, nós estamos vendo Deus conosco maior que o gigante. É uma outra frequência, irmão, é uma outra mentalidade. A mentalidade, a mente de Cristo, novamente, que nós temos, 1 Coríntios 2,16, é uma mentalidade que enquanto os outros têm medo, nós temos fé. Enquanto os outros estão acuados, nós estamos indo para cima do mal de forma profética. É tão diferente, né, irmãos? É algo tremendo, revolucionário. Revelação produz revolução. Quando nós começamos a nos entregar de fato para Deus, nos limpando, nos humilhando, confessando pecado com pecado, não deixando nenhuma raposinha de estimação, mas chamando o pecado de pecado, lutando contra o pecado, dizendo esse pecado vai sair da minha vida, e nós nos entregamos de fato, Deus começa a limpar o nosso coração. Diz Mateus 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí nós começamos a perceber Deus conosco. Olha a recompensa de abrir mão do pecado. Começamos a perceber Deus conosco. E Isaías 59 diz que o pecado tem uma cortina que nos impede de perceber a Deus. Mas quando nós começamos a limpar o nosso coração, começamos a nos humilhar, limpar o nosso coração, nos humilhar, limpar o nosso coração, nós começamos a perceber Deus conosco. E começamos a ver que Ele é maior que tudo. E aonde havia medo, fé. Aonde havia amor pelo pecado, agora brotou amor pelo Senhor. É uma nova vida, é um novo começo. Isso só melhora. Isso só melhora. Esse trabalhar da graça, de glória em glória, de fé em fé.
Esse trabalhar da graça vai produzindo níveis de liberdade, níveis de revelação, níveis de ânimo e níveis de frutificação, porque você ora e alcança mais eficácia. Você ora com mais convicção, com mais ânimo, com mais fé, e você vê mais resultado. Deus que está com você, você percebe Ele com você mais ainda. Você percebe Ele com você hoje mais do que ontem. E você consegue sentir o poder dele fluindo mais ainda através da sua voz. E você consegue ver que grande não é aquilo que está lutando contra você. Grande é as promessas de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus. Isso não é maravilhoso, irmãos? É isso que nós tínhamos para dizer hoje. Medita nisso que foi falado. E diga: Deus, eu quero não apenas te procurar, eu quero te achar. E eu não quero apenas orar, eu quero prevalecer em oração. Eu quero ser daqueles que te encontram. Poucos encontram a Deus, porque muitos estão parados, mornos, misturados com mundanismo e pecado. Poucos encontram a Deus, mas aquele que achar a Deus achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Eu quero incentivar você a romper 100% com o diabo e se entregar a Deus para valer. A recompensa disso será uma fé que é diferente da fé dos religiosos mornos misturados com o mundanismo. É uma fé viva. É uma fé do tipo de Deus. Queridos, saiba de uma coisa: Jesus te ama. E Ele quer muito se revelar a você. O diabo não quer. O diabo tenta de tudo para que você não perceba Deus. O diabo tenta de tudo, com presentinhos, mundanismo, carnalidade, preguiça, distrações. O diabo teme e treme que você conheça Deus. Mas sabe o que está acontecendo? Dia após dia você está conhecendo a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias 6:3. Eu quero que você medite nessa palavra novamente, amém? Compartilhe. Daqui a alguns minutos ele estará disponível aqui no Facebook, no YouTube. E o áudio estará disponível lá no Drive, naquela pasta que estão as mensagens anteriores, amém? Os links das pastas de mensagens estão na minha página do Facebook. Eu quero que você seja muito abençoado. Quero agradecer a presença da Kátia, a presença da Michele, da Sônia. Quero agradecer a presença da Adriana Padotti, da Elizabeth Pinheiro, do Everson, todos os irmãos que estão aqui, o Felipe Cauê, os irmãos que participaram ou que vão ainda ouvir essa mensagem na sequência. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar nessa quarta parte. Amanhã estaremos concluindo essa parte e creio que Deus vai falar algo que vai complementando, né? Vai complementando o quebra-cabeça, nossa fé vai ficando cada vez mais esclarecida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que essa unção que te pertence aumente mais e mais. O Senhor não negará bem algum aos que andam no Espírito. Graça e glória. Amanhã eu quero falar sobre graça e glória, amém? 4 horas da tarde, 16 horas, aqui é o horário brasileiro. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. À noite, se Deus quiser, estarei em Colombo, trazendo uma palavra sobre as conversações interiores. Muitas vezes nós pensamos que só o que nós falamos aqui fora é que importa. Mas é muito importante o que nós falamos conosco aqui dentro. Nós vamos falar sobre conversação interior. Se for possível, eu vou transmitir a live também lá de Colombo, tá bom? Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo.